Então hoje nós vamos falar sobre como receber e manter a sua cura. Você diz, pastor, mas eu acho que eu estou no culto errado, eu não preciso de uma cura, então eu vou embora. Mas preste bem atenção, talvez você não esteja doente agora, mas um dia você vai adoecer, todos nós adoecemos, e você vai precisar de fé, você vai precisar de uma cura, ou talvez você vai precisar ministrar cura em outra pessoa. Todos nós conhecemos pessoas doentes. E quando você precisar, você precisa saber como ministrar e como receber e manter a sua cura. Uma coisa é você receber a sua cura, outra coisa é você mantê-la. São duas coisas bastante diferentes. Sabe, há pessoas que receberam suas curas, elas foram legitimamente curadas, mas depois de 3, 4, 5 meses, elas estão com os mesmos sintomas e elas estão doentes novamente. O que aconteceu? Será que Deus está brincando com as pessoas? Será que Deus brinca com as pessoas? Não, Deus não está brincando com as pessoas. Algo aconteceu, nesse meio tempo, algo aconteceu e a pessoa voltou a ficar doente. E é exatamente por isso que eu estou compartilhando essa palavra como um remédio, como um antídoto, para que você saiba o que fazer, como se portar e como não somente receber a sua cura, mas mantê-la para o resto da vida. Vou te dar 3 pontos nessa mensagem. Se eu fosse você, eu anotaria esses textos e esses pontos, embora eles estarão no nosso estudo de célula, no nosso aplicativo Paz Castanhal, mas se eu fosse você, eu anotaria. Amém? Número 1, você precisa conhecer a base da nossa cura. A pergunta é a seguinte: o que leva uma pessoa a ser curada e depois perder a sua cura? O que leva a pessoa que foi curada do joelho, da costa, curada de um câncer, e depois ela adoece de novo? Será que Deus está brincando? Não. O que acontece é que tudo na nossa vida que for construído precisa de um alicerce, precisa de fundamentos. Se você receber um milagre e você não tiver fundamentos para esse milagre, todo milagre pode desmoronar. Nesse prédio, você não consegue ver porque está debaixo da terra, está no subsolo, mas abaixo, sob cada coluna desse prédio, há sapatas bem grandes, muita ferragem dentro da estrutura, no fundamento. Tudo aqui é concreto, tem vigas aqui, colunas, sapatas, foram cavados grandes buracos, investido em concreto, na fundação. Por quê? Porque se eu tentar construir esse prédio sem uma boa fundação, eu posso até construí-lo, mas ele vai ruir, ou ele vai rachar. Eu não posso manter um prédio desse tamanho em pé, sem uma boa fundação. Também a mesma coisa acontece com a cura. Você não vai conseguir, ninguém vai conseguir manter a sua cura, a cura que ele ou ela recebeu, sem um ótimo fundamento. Sem um fundamento, tudo que você construir vai ruir. Muito bem, pastor, então qual é o fundamento? Qual é a base da minha cura? A palavra de Deus. Diga a palavra de Deus. Aliás, a Bíblia fala que a palavra de Deus é um fundamento que sustenta o universo. A terra está pendurada em quê? O sol está pendurado em quê? Por que o sol não cai? Ok, a física vai tentar te explicar, mas o que a Bíblia diz, e nós somos crentes. Se somos crentes, cremos na Bíblia. A Bíblia diz que a palavra de Deus sustenta todas as coisas. A terra não cai da sua órbita por causa do sustento, do suporte da palavra de Deus. Salmo 107, verso 20 diz assim, Salmo 107, verso 20. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Veja o que diz a Bíblia, qual é a base da nossa cura? Enviou-lhes a sua palavra e os sarou. Enviou-lhes o quê? A sua palavra.
A palavra é a base da cura. É por isso que Jesus, ele termina o Sermão do Monte, em Mateus capítulo 7, e ele diz: aquela pessoa que ouve minhas palavras e as põe em prática, é semelhante ao homem prudente, ou homem sábio, é comparável ao homem sábio, que edificou a sua casa sobre a rocha. Por que a pessoa edificou sua casa sobre a rocha? Porque ele queria algo sólido. Então ele cavou, é difícil cavar na rocha, é muito difícil, leva muito tempo. Então ele cavou e ele fez uma ótima fundação e uma ótima estrutura. Então Jesus disse que vieram os ventos, sopraram os ventos, subiram as águas, vieram as tempestades, deram com ímpeto contra aquela casa e a casa não ruiu. Por quê? Porque ela tinha fundação, ela tinha fundamentos. Agora a Bíblia diz que o homem que ouve a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus, e não os põe em prática, ouve a palavra e não põe em prática, a Bíblia diz que ele é semelhante ao homem que construiu a sua casa na areia. E por que alguém construiria a sua casa na areia? Porque ele quer construir rápido. Construir rápido não quer dizer construir certo. O homem construiu na areia porque era mais fácil, então ele construiu sobre a areia, nem fundação ele fez, ele não cavou para fazer uma fundação, e ele simplesmente construiu algo, mas no primeiro vento que veio, derrubou a casa. É assim a pessoa que é curada, mas não tem uma base sólida na palavra de Deus, não tem fundamento. Vem o sintoma, vem o diabo e vem colocando dúvida, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Ele vem, coloca uma dúvida, coloca um sintoma, e você acredita na mentira. E aí toda a sua cura cai por terra. Por que ela cai por terra? Porque não há fundamentos. A Bíblia diz, Êxodo 15, 26, eu sou o Senhor que te sara. É outro fundamento, é a base. Eu creio em saúde, eu não creio em doença. Diga para a pessoa que está ao seu lado, eu creio em saúde, eu não creio em doença. Há pessoas que creem mais em doença do que em saúde. Há pessoas que sentem uma dor de cabeça e dizem, eu acho que eu vou ter um AVC. Há pessoas que sentem uma dor na perna e já acham que é trombose. Pare com essa paranoia, creia na saúde divina. Você precisa declarar. Eu estava lendo o livro do Charles Capps. Charles Capps foi um dos grandes pregadores de fé da geração passada. E ele cita nesse livro dele um estudo que foi publicado, uma reportagem, um artigo que foi publicado, eu acho que foi no The New York Times. E lá eles concluíram o seguinte, que as pessoas, olha o que eles concluíram, algo que a Bíblia já conclui, Salomão já concluiu, milhares de anos atrás, que as pessoas que falam bem da sua saúde têm um sistema imunológico mais forte do que aquelas pessoas que ficam declarando, a minha saúde é muito frágil, qualquer coisa eu estou gripando, qualquer coisa eu estou espirrando, eu sou muito frágil, a minha saúde é muito fraca. Pare de dizer isso. Todo o universo foi criado pela palavra. Você está dizendo que o seu sistema imunológico é fraco. Todas as coisas respondem à palavra. Em vez disso, diga, eu tenho Jeová Rafá na minha vida. Jeová Rafá é o Senhor que te sara. Eu tenho Jeová Rafá na minha vida. Eu tenho saúde do topo da minha cabeça até a planta do meu pé. Eu não aceito doença na minha vida. O meu sistema imunológico é muito forte. Aleluia. Glória a Deus. Isaías capítulo 53, versos 4 a 5, é outra base para a nossa cura. Eu estou te dando vários versículos. Você diz, pastor, por que o Senhor está me dando esses versículos? Porque sabe, às vezes a pessoa ela quer receber uma cura, mas ela não conhece um versículo da Bíblia, ela não consegue citar um versículo da Bíblia sobre cura. Sabe, a fé, ela é baseada em algo. E que algo é esse no qual é baseada a fé? A palavra de Deus. A Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação da palavra de Deus, ou da palavra de Cristo. Sem a palavra de Deus você não pode ter fé. A Bíblia diz
1 João 5,14 diz assim, 1 João 5,14, o apóstolo João fala assim, ou melhor ele escreve: se pedirmos, essa é a confiança que nós temos, que se pedirmos algo, vírgula, segundo a sua vontade, vírgula, ele nos ouve. O que o apóstolo João está dizendo? Que se nós pedirmos algo para Deus, segundo a vontade dele, se for a vontade de Deus, ele vai nos ouvir. Mas como nós vamos saber a vontade de Deus? Só há um jeito de sabermos a vontade de Deus. A palavra de Deus é a vontade de Deus. Então as pessoas que não conhecem a Bíblia, elas não conseguem orar por cura, elas não conseguem receber a cura, porque simplesmente elas não têm fé. E por que elas não têm fé? Porque elas não conhecem as partes da Bíblia que falam sobre curas. Deixa-me lhe dizer algo, as únicas partes, a única parte ou as únicas partes da Bíblia que funcionam na sua vida são as partes que você leu, marcou, meditou, que você colocou em seu coração, compreendeu, creu e aplicou. São essas partes da Bíblia que funcionam, e só essas partes. Sabe, você pode ser um homem de muita oração e ser um homem miserável. Você pode ser um homem totalmente consagrado a Deus e miserável, sem dinheiro nem para comer. Existem milhares de intercessores que são muito pobres. Por quê? Porque eles creem apenas na Bíblia a parte de oração. Mas eles esqueceram que a Bíblia não fala só sobre oração, a Bíblia fala sobre saúde, a Bíblia fala sobre prosperidade, a Bíblia fala sobre família, a Bíblia fala sobre muitos aspectos da nossa vida. O aspecto emocional. Eu posso ser um homem que sou um grande empresário e ganho muito dinheiro, mas simplesmente não tenho vida espiritual. Ou a minha família pode ser completamente destruída, porque eu desconheço, não leio, não aplico as promessas de Deus para minha família. Isaías 53, 4 a 5 diz assim: certamente Ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Fomos está no pretérito perfeito, já falei isso aqui. Fomos, não seremos, fomos. Ninguém aqui vai ser curado. Eu não vou orar para você ser curado, porque nem bíblico é, você já foi curado. Apenas você precisa tomar posse da sua cura. Se nós entendermos isso, quando nós temos base na nossa fé, estou falando fé nas passagens da Bíblia que falam sobre cura, nessa parte da palavra de Deus que fala sobre cura. Se nós tivermos um bom fundamento, nós nem vamos precisar que alguém ore por nós. Nós podemos receber a cura sentados, ouvindo a palavra de Deus, ou em casa. Nós mesmos podemos impor as mãos sobre nós e sermos curados. Nós mesmos podemos tomar posse da nossa cura, quando nós entendemos. Salmo 103, versos 1 a 3 diz assim, Salmo 103, 1 a 3 diz assim, é um salmo muito conhecido. Diz assim, o salmista Davi, Salmo 103, 1 a 3. Se eu fosse você, eu anotaria. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. O que o salmista Davi está dizendo? Oh, minha alma, adore ao Senhor, bendiga ao Senhor, bendize a minha alma ao Senhor, e não se esqueças de nenhum só de seus benefícios. Quais são os benefícios? Mas espere um momento, Davi, quais são os benefícios? Ele vai listar esses benefícios, alguns deles, e ele começa a dizer assim, olha, vou ler de novo. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Quais são os benefícios? É Ele quem perdoa algumas das tuas iniquidades. Não, é Ele que perdoa todas as suas iniquidades. Oh, aleluia! Esse é um grande benefício. Deus perdoou todos os meus pecados.
Aleluia! Ele perdoou todas as minhas iniquidades. Ele apagou o meu passado. Aleluia! Se eu sou perdoado, eu sou salvo. Aleluia! Mas não para por aí. Esse é o primeiro benefício. Mas há outros. Olha o que ele diz: é Ele quem perdoa todas, não somente algumas, mas todas as tuas iniquidades. Quem sara todas, diga todas, as tuas enfermidades. Deus não sara apenas algumas enfermidades. Deus não está escrito aqui, Deus sara, quem sara as enfermidades que forem da vontade de Deus curar. Não. Aqui diz, quem sara todas as tuas enfermidades. Você tem que tomar posse. Deus, eu tomo posse de Salmo 103. A tua palavra diz que o Senhor é quem sara todas as minhas enfermidades. Aleluia! Eu tenho saúde, eu esbanjo saúde, eu sou um homem saudável, eu tenho saúde divina. Aleluia! O Senhor, eu tenho o Jeová Rafá na minha vida, o Senhor que me sara. Primeira Pedro 2,24 diz assim, 1 Pedro 2,24 diz assim: carregando Ele mesmo em seu corpo, ou seja, Jesus, carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas, ou por seus ferimentos, fostes sarados. Você precisa ter base na palavra. É por isso que Jesus, você vê vez após vez, há 2 textos, eu sempre falo a mesma coisa, mas eu vou continuar falando até que você saiba isso, até que isso seja plasmado, como dizia meu amigo, o pastor Leôncio, até que isso seja plasmado em seu espírito, até que isso seja a sua segunda natureza, até que você entenda. Jesus, ele ensinava, pregava e curava. A agenda de Jesus, a agenda pública de Jesus, tinha 3 pontos só. O que Jesus fazia de segunda a segunda? Só 3 coisas que ele fazia, publicamente. Você sempre vai, quando ele não estava orando, obviamente, quando ele não estava orando, porque ele orava pelas madrugadas, quando Jesus não estava orando, mas isso é a agenda particular dele, a agenda pública, o que Jesus fazia? Ele ensinava, ele pregava e ele curava. Nesta ordem, porque ele ensinava, pregava e curava. Ensinar é mais importante que pregar. Pregar é mais importante que curar. Porque se eu desço aí e começo a ministrar a cura em você, e você pode receber, muitos podem receber curas, se eu simplesmente descer e começar a ministrar, mas se a sua cura não tiver base, amanhã vem o ladrão, e ele vai roubar o passarinho e vai roubar as sementes. Vai roubar a sua cura, e você vai voltar para a estaca zero. Por isso que Jesus, ele ensinava primeiro, para que as pessoas pudessem ter fé para receberem a sua cura. Como eu falei, eu estava conversando com um homem, e ele está muito feliz agora, faz parte da Paz Church em Dom Eliseu, está super feliz, está bem saudável, está mantendo a sua cura. Mas eu lembro que ele falou para mim, entre outras pessoas, mas eu lembro dele que ele falou para mim: pastor, eu não tenho fé para ser curado, a minha fé é muito pequena para ser curado. Eu disse para aquele homem: você já tem toda a fé que você precisa para ser curado. Os olhos dele abriram assim. Eu acho que ele pensou que eu estava brincando. Eu disse: eu estou sério. Você já tem toda a fé que é necessária para você ser curado. Então eu perguntei para ele: você crê que você é salvo? Que se você morrer hoje você vai para o céu? Ele disse: sim, eu creio. Então eu lhe perguntei: por que você crê? Por que você crê? Ele disse: porque a Bíblia diz. Eu disse: então me cite o que a Bíblia diz sobre a salvação. E ele me citou 3 ou 4 versículos. Eu disse: é exatamente isso. Você é salvo, e você crê que você é salvo, portanto você recebeu a sua salvação, porque você conhece a palavra de Deus e crê na palavra de Deus, as partes que falam sobre salvação, mas você não conhece as partes da palavra de Deus que falam sobre cura, por isso você não é curado. Simplesmente
a fé que você precisa é simplesmente aplicar a mesma fé que você aplicou para receber Jesus, baseado na palavra. Porque eu sou salvo. Quantos aqui creem que são salvos? Amém? Quem não crê, precisa ler a Bíblia para entender que você é salvo. Talvez você vai, se eu perguntasse para você, talvez você me diria: pastor, eu sei que eu sou salvo. Eu pergunto por quê? E você talvez me diria: porque a Bíblia diz. Talvez você citaria o versículo mais traduzido da Bíblia, João 3,16. Talvez você diria: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele, pastor, todo aquele, não somente alguns, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Talvez você diria: pastor, a Bíblia diz em João 1,12, mas todos aqueles que o receberam, ele, Jesus, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Portanto, eu o recebi e eu sou o Filho de Deus. Pastor, a Bíblia diz, em 1 João, a Bíblia diz que aquele que tem o Filho tem a vida. Eu tenho o Filho, eu tenho a vida. Muito bem. Por isso que você é salvo. Porque você conhece as partes da Bíblia que falam sobre salvação. Mas a minha pergunta é: você conhece as partes da Bíblia que falam sobre cura? Talvez não. Se você crer na sua cura como você crê na salvação, é a mesma fé. Inclusive, isso nos leva ao nosso segundo ponto. O Deus que salva é o mesmo Deus que cura. Diga para a pessoa que está ao seu lado: o Deus que salva é o mesmo Deus que cura. Eu não vou demorar nesse ponto, existe uma mensagem na internet minha sobre isso. Mas a palavra, o Novo Testamento foi escrito em grego, o grego koiné. Todo ele não foi escrito em português nem em chinês, foi escrito em grego koiné. E em grego koiné, a palavra salvar, o verbo salvar, há outros verbos para salvar também, mas especificamente sobre salvar, na Bíblia, o verbo principal é sozo. A palavra sozo, o verbo salvar, sozo, pode ter 4 traduções. Pode ser salvar, diga após mim: salvar, restaurar, libertar, curar. É por isso que nenhuma tradução pode abranger todos os significados da Bíblia. Você diz: pastor, então o senhor está dizendo que a minha Bíblia está traduzida errado? Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nós temos ótimas traduções, mas que nenhuma tradução vai te dar todas as nuances, todos os detalhes da Bíblia, a não ser que você leia a Bíblia nas línguas originais. Por exemplo, quando Jesus disse: a tua fé te salvou, pode ser traduzido também: a tua fé te libertou, ou a tua fé te curou, ou a tua fé te restaurou. Por exemplo, Jesus falou para o cego de Jericó, ele disse: a tua fé te curou. Ele já era salvo, ele cria em Jesus. Inclusive ele usou um termo: filho de Davi. O que o cego de Jericó gritava? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi é um nome messiânico de Jesus. Filho de Davi é o Messias. Ele cria no Messias, ele não precisava ser salvo, ele precisava ser curado. Então quando Jesus disse: a tua fé te salvou, no grego está escrito aqui, eu tenho o texto grego na minha frente, repisse su sesokese, que significa: a tua fé te curou, aliás, a tua fé te salvou, te libertou, te restaurou e te curou. A mesma coisa Jesus disse para a mulher pecadora em Lucas capítulo 7, aquela mulher que chorou, lavou os seus pés com lágrimas e enxugou com seus cabelos. Ele disse: a tua fé te salvou, libertou, curou e restaurou. Obviamente nenhum texto, nenhum tradutor vai traduzir as 4 coisas juntas, mas poderia. Muito bem, pastor, e o que isso tem a ver comigo? Vamos ler o texto de Tiago, capítulo 5, verso 15, parte A. Tiago está falando para crentes, portanto ele não está falando sobre salvação. Ele está falando: se há alguém entre vós doente, ele escreve isso, uma carta aos cristãos, e ele diz: se há alguém entre vós doentes, é uma pergunta, doente, chamem os presbíteros da igreja
E estes façam a oração da fé, ungindo o doente com óleo. E aí vem Tiago 5,15, que diz assim: e a oração da fé, só sei, salvará o doente. Mas quem está doente não precisa de salvação, precisa de... Qual a tradução correta? E a oração da fé curará o doente, mas é a mesma palavra para salvar. Eu posso traduzir esse texto em Tiago 5,15, e a oração da fé salvará, libertará, restaurará e curará o doente. Aleluia! Glória a Deus! 1 Timóteo 2,4 diz assim, olha que texto lindo. 1 Timóteo 2,4 fala que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. No grego está escrito, o verbo salvo está na passiva, a voz passiva, sothenai, quer dizer, sothenai, que quer dizer o quê? Sejam salvos, obviamente. Mas não somente isso, porque tem 4 traduções possíveis. Então olha só como esse texto fica lindo, se nós traduzíssemos do jeito que ele foi escrito, com a compreensão de quem lia a Bíblia, usando a língua na qual a Bíblia foi escrita. O qual deseja, ou seja, Deus deseja que todos os homens sejam salvos, libertos, restaurados e curados. Aleluia! Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus deseja que todos os homens sejam libertos, curados, restaurados e salvos em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Deus deseja que você seja liberto, restaurado, salvo e curado. As pessoas que creem na Bíblia apenas como salvação, não. Deus não quer apenas te salvar. Há cristãos que são salvos, mas são escravos. Escravos do pecado, escravos da dívida. Não, Deus quer te libertar. Ele quer restaurar, mas também Ele quer curar. João 3,17 diz assim, João 3,17 diz assim, olha que texto lindo. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Olha só, lendo esse texto com essas 4 traduções, que é uma tradução completa, bem ampla. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo fosse liberto, salvo, restaurado e curado por meio dele. Aleluia! Que coisa linda, maravilhosa. Você tem que crer nisso. Deixe-me lhe dizer, a pessoa que é curada e que permanece curada para sempre é a pessoa que passa de não entender, porque você não pode, vou repetir, você não pode crer nas promessas que você não conhece. Você não pode crer nas promessas que você não conhece. Você não pode agir no conhecimento que você não tem. Nem eu, nem você. Por isso que a Bíblia diz, o meu povo, Deus falando, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Que tipo de conhecimento falta ao povo de Deus? Conhecimento bíblico das promessas de Deus. Aleluia! Glória a Deus, que maravilha. Quando você conhece, quando você tem uma base boa, pode vir os sintomas, pode vir as tempestades, podem soprar os ventos, mas a sua cura não vai cair, por quê? Porque ela tem base sólida. Você passa de desconhecer, antes você desconhecia as promessas, agora você conhece, depois você crê, depois de você conhecer você entende, depois de você entender você crê. E depois de crer, você passa para o último estágio, que é: eu sei. Eu não somente creio, eu sei. Paulo disse: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei. Eu não somente creio em Deus, eu sei. Eu sei. Eu não creio que eu sou salvo, eu sei. Entende a diferença? Não é uma coisa da pessoa dizer: eu creio que eu sou salvo. Não, eu não creio, eu sei. E você me pergunta como você sabe? Eu posso te citar versículo após versículo, que garante a certeza da minha salvação, e da tua também, se você tem Jesus. Amém? Glória a Deus. Agora, o que fazer
se os sintomas voltarem. Você recebeu a oração, você foi curado. Suponhamos que você permaneceu curado por 6 meses. Tinha dor, não teve dor por 6 meses, ou 3 meses, ou 2 meses. E de repente voltou a dor, voltaram os sintomas. O que significa isso? Não significa nada. Não significa nada. Isso é um ataque do diabo. O diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. Veja, nós não andamos, a nossa fé não pode ser baseada em nossos sentimentos. A única coisa que pode ser o sustentáculo, a base da nossa fé, é a palavra de Deus. Eu li uma frase de um grande homem de Deus que disse o seguinte: duvide das suas dúvidas e creia na sua fé. Diga para a pessoa que está ao seu lado: duvide das suas dúvidas e creia na sua fé. Muitas vezes nós fazemos o contrário, nós duvidamos da nossa fé e cremos nas dúvidas. Nós ficamos em dúvida, mas será que eu fui curado mesmo ou não fui? Não, creia na sua fé e duvide das suas dúvidas. Não duvide da coisa errada, duvide da coisa certa. Eu quero ler um texto, alguns trechos do livro do Kenneth Hagin. Deixa-me voltar para te dar o nome do livro. Como manter a sua cura. Como manter a sua cura. Se eu titubear aqui é porque eu vou traduzir direto do inglês. E você diz: pastor, o senhor está com muita pavulagem, o senhor quer traduzir direto do inglês porque o senhor não comprou um livro em português? Simplesmente porque não há um livro em português, esse livro não está traduzido. Então é a única razão de eu traduzi-lo diretamente. É uma tradução livre, tá? Não escrevi nada, vou traduzir direto do inglês aqui. Então você vai entender. O que fazer quando os sintomas retornam? É esse o capítulo 2 desse livro. Relato do Kenneth Hagin, abre aspas para o Kenneth Hagin escrevendo. Várias pessoas me dizem: irmão Hagin, quando o Senhor colocou as mãos sobre mim, eu senti o poder passar por meio de mim como eletricidade. Tudo estava bem, por dias eu estava perfeitamente bem. Mas agora cada sintoma voltou em mim. E eu estou pior do que eu estava antes. O Senhor pode me ajudar? Resposta do Kenneth Hagin: graças a Deus que eu posso. Graças a Deus que eu posso, eu sempre digo a eles. Resposta do Kenneth Hagin, continuando: você sabe, você foi curado através da fé de alguém ou pela manifestação do Espírito Santo. Você não tinha nenhuma fundação da palavra de Deus em você para ajudá-lo a manter a sua cura. Você era como um homem que construiu a sua casa na areia. Veio a tempestade e a destruiu. Os sintomas vieram, o diabo blefou, colocando em você sintomas, e você os aceitou, e ele colocou a doença de volta em você. Deixa eu me passar aqui, esse é um texto. Vou passar outro texto aqui. Ele fala o relato de uma mulher que foi curada. O relato da mulher: eu fui instantaneamente curada. Eu voltei aos especialistas e eles fizeram todos os tipos de exame e não puderam achar nada. Eles disseram: nós não entendemos. Acho que ela foi curada do câncer. O câncer desapareceu e por meses eu me senti muito bem. Mas agora cada sintoma voltou. Eu ainda não falei para o meu marido, mas eu estou pior do que eu estava antes. Eu voltei a assistir às suas mensagens, ou às suas reuniões, mas eu ainda não recebi nada. Você pode me ajudar? Ela perguntou para o Kenneth Hagin. Ele disse: sim, eu posso. Ele respondeu a mesma coisa que ele respondeu para outra pessoa: você foi curado através de uma manifestação especial, iniciada pelo Espírito de Deus, na vida de um evangelista. E graças a Deus por isso. Mas então, depois que você voltou para sua casa, Satanás tomou vantagem daquilo que você não conhecia e começou a colocar os sintomas de volta em você.
E em vez de você resistir ao diabo, você aceitou os sintomas. Então ela disse: o que eu faço? Ele disse: continue assistindo as mensagens que eu estou pregando. Então ela continuou por semanas, algumas semanas, aliás, alguns dias, ela continuou. E o livro aqui relata, quando eles estavam prontos para sair da cidade, a caravana do Kenneth Hagin, ele e mais alguns que o ajudavam, a mulher se aproximou e disse: Brother Hagin, irmão Hagin, eu estou completamente curada, cada sintoma desapareceu, e desta vez eu fui curada pela minha própria fé, e agora eu sei como manter a minha cura. Eu vou dizer alguma coisa para o senhor. Agora eu sei como manter a minha cura e também como ministrar cura aos outros. Aleluia! É assim que você recebe a cura e você mantém a sua cura. Sabe, a Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Não é para eu resistir à palavra de Deus, me submeter ao diabo, e ele vai pular em cima de mim. Nós fazemos o contrário. Nós somos muito tímidos. Quando a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus, quando a palavra de Deus diz que o Deus não nos deu o espírito de timidez, mas de poder, de amor e de uma mente curada, não está falando de timidez de falar em público, de timidez de ser uma pessoa reservada. Eu sou uma pessoa reservada, por incrível que pareça. Não está falando de uma timidez de uma pessoa que é pacata. Eu sou uma pessoa pacata. A Bíblia está dizendo de uma pessoa tímida, uma pessoa que não tem atitude diante dos ataques do diabo. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo e mantenha a sua cura. Resiste ao diabo, resista ao diabo. É fácil você ser curado numa reunião como essa. Você está ouvindo a palavra, já existe uma atmosfera de fé, então eu oro por você, você é curado. Mas e depois você volta para sua casa, e aí algumas vozes, o diabo coloca um sintoma em você, e em vez de você submeter a palavra de Deus e dizer: epa, eu tenho o Jeová Rafá na minha vida, essa dor não pode voltar para minha coluna, não pode voltar para minha perna. Sabe por que não pode? Dor, eu falo com você. Jesus falou ao mar, Jesus falou ao vento, Jesus falou a defuntos. Por que você não pode falar com a sua dor? Fale com ela, fale com essa dor. Fale com ela e diga assim: dor, você não pode ficar no meu joelho, você não pode ficar nas minhas costas, você não pode permanecer em mim, porque Jesus tomou e levou todas as minhas dores e as minhas enfermidades. Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. Esse é o crente que não é tímido. Amém? Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Uma mulher foi procurar um pastor. Ela estava foi procurar o pastor e disse: pastor, eu estava numa reunião de cura, eu fui curada. Eu fiquei curada por 6 meses, mas agora os sintomas voltaram e a doença voltou. Pastor, o senhor pode orar por mim? E o pastor ia orar por ela. Quando o irmão que havia sido curado a perna dele havia crescido. Alguém crê em que Deus pode fazer isso? Eu acredito que Deus pode, eu já vi isso acontecer. Amém? Deus pode todas as coisas. O irmão disse assim: pastor, ele ouviu a mulher falando e disse: pastor, eu posso dizer algo? O pastor disse: pode. Ele disse: pastor, eu fui curado, a minha perna cresceu. Eu não me lembro bem o número exato de dias, de meses, mas eu acho que foi 1 ano inteiro. Eu passei 1 ano inteiro curado. Então um dia eu estava andando na rua e veio uma dor no meu calcanhar, e essa dor subiu. Foi uma dor tão forte que subiu na minha perna, e foi uma dor tão grande que eu tive que me sentar. Então eu me sentei na praça, e ele disse, e eu sentei e comecei a falar bem alto, e eu disse: Satanás, você não pode
colocar essa doença de volta, porque eu já fui curado. Eu te repreendo e eu repreendo essa dor. Você não vai colocar essa doença de volta em mim, porque Jesus já tomou e já levou todas as minhas enfermidades. Ele disse: pastor, quando eu disse isso, a dor saiu e eu permaneci curado. Aleluia! Como receber e manter a sua cura? Tem que ter base, tem que conhecer a palavra. Se você precisa de uma cura, você precisa conhecer a palavra para manter a sua cura. Você pode dizer para mim, porque o diabo ele coloca todo tipo de pensamentos. Ele pode colocar na sua cabeça: mas todas as pessoas que pelas quais Jesus orou foram curadas para sempre. E eu pergunto para essa pessoa: como você sabe? Você andou com essas pessoas depois que Jesus orou por elas? Eu tenho minhas dúvidas. Veja o que Jesus disse para uma mulher. O que Jesus disse para algumas pessoas, pelo menos para uma. Ele disse assim: vá em paz e não peques mais, para que algo pior não te suceda. Jesus falou ou não falou isso? Falou? Não há um relato que as pessoas ficaram curadas para sempre? Eu não sei, eu acredito que sim. Como receber e manter a sua cura? Diga assim: eu creio em milagres. Aleluia. Diga: eu creio no Jeová Rafá. Aleluia.